Fala galera, sejam bem-vindos a mais um webinar direto do Desk Manager Experience e eu, Danilo Santos, estou aqui com meu amigo Rafael Santos, mas famoso PH. E aí, PH? Fala, Danilo. Belezinha, meu? Tudo certo. Tranquilão? Ó, Antes da gente começar, vamos respirar. Pessoal, fala aí no chat da onde você está falando, qual é a cidade, enfim, qual que é o nome da empresa, se você quiser se identificar, se você já conhece a Desk Manager, se você é cliente da Desk Manager. Nós temos um time aqui atrás. Tô me sentindo num canal de televisão aqui, viu, PH? Eu também. Tá bacana, né? Muito bom. E se já usa alguma IA também, né? Se já usa IA, é muito bacana a gente ir conversando, o pessoal vai dando um toque aqui e no finalzinho a gente vai respondendo perguntas para vocês, tá bom? E não deixa aqui o recadinho, não posso esquecer, senão a diretora aqui do marketing, a Luísa, ela vai ficar brava comigo. Redes sociais, Instagram da Desk Manager, LinkedIn da Desk Manager e YouTube. Cada vez mais a gente vai colocar mais conteúdos dentro lá do nosso YouTube, tá bom? Pessoal, então é isso. PH, mais algum recadinho? Esqueci alguma coisa aqui ou não? Somente isso, agora é conhecimento. Legal. Pessoal, seguinte, qual que é a ideia aqui? Nós íamos direto para a prática, porém a gente pensou aqui num resultado mais bacaninha e a gente vai levar um contexto um pouquinho para entender uma ideia de como que funciona, né, toda essa questão da era dos agentes de IA, como que a Desk Manager chegou nesse momento dos agentes de IA. Então eu preparei um conteúdo rápido, o PH que é o cara que vai colocar a mão na massa aqui depois na prática, ele não gosta que eu fico jogando a bola para cima, mas vambora, vocês vão entender no final como que tudo isso funciona. E depois eu vou deixar algumas provocações para vocês também, tá bom? Então vou lá para minha lousa, que o negócio aqui tá muito chique, nós temos uma lousinha aqui. E o que nós temos aqui, pessoal? Nós temos o conteúdo do atendimento reativo à operação autônoma. Essa é a ideia, sair daquela questão reativa, da questão de só perguntar no chat para os agentes e colocar um agente que ele é proativo, ele, enfim, consegue gerar ações. É isso que a gente vai colocar na prática. Então, vamos falar um pouquinho mais sobre a era dos agentes de IA, mas antes eu gostaria de trazer um contexto de como que nós chegamos até esse momento aqui na Desk Manager. E olha só que bacana, a gente começou lá atrás, ó, com Service Desk. Quem lembra ali do chamado Tico e Teco, abre e fecha chamado, toda a estrutura que era centralizada só no chamadinho, enfim, não tinha nem a ideia de SLA, né? Então nós tínhamos ali título e descrição, uma categoria, bem simples, um modelinho de Service Desk. Passamos aqui para o ITSM, algo mais estratégico, onde a gente começa a falar de boas práticas, a gente traz frameworks. Então a gente consegue elevar muito mais essa questão aí da gestão, da governança. Não deixe essa palavrinha de lado ali, não esqueça dela, governança. E aqui trazendo até uma ideia da Desk Manager, hoje nós temos dentro da nossa plataforma 12 práticas da ITIL certificadas. Então saímos também do ITSM padrão e hoje nós temos um ITSM certificado em 12 práticas. Quem sabe, em breve, mais práticas certificadas. Aqui a gente tem o famoso WhatsApp, integração com WhatsApp. Olha que interessante. 2018, estávamos ali falando sobre chatbot. Então, aquele momento que você sai da URA, né, daquele PABX, eu brinco que é o PABX burro, e vai para algo mais gourmetizado dentro de um chat. E a integração com chatbot, Teams, Telegram, enfim, nós passamos aqui 2018, 2019, passamos lá pelo Scale Up junto com o time da Eurofarma, e olha que legal, chegamos ao ESM, que ainda assim temos algumas questões, algumas empresas caminhando para o ESM. Ou seja, pega todas as práticas do ITSM, todos os processos do ITSM, framework, SLA, e leva esse conceito para as outras áreas de negócio. Então, levando para o RH, financeiro, facilities, até mesmo jurídico, enfim, você consegue gerar toda essa automação e sinergia dos processos. E aí, aonde a gente chega, aqui em 2025, 2024, a Desk Manager traz o Maestro, que é um orquestrador, maestrando, eu tô me sentindo até o Harry Potter com essa varinha aqui, viu, PH? Então, eu tenho ali o Maestro, que ele vai orquestrando toda essa estrutura de hiperautomação. Então, nós temos um iPaaS, nós temos ali um carinha que ele serve de robô para hiperautomações, mas temos também um Tables.
que é um conceito como se fosse um ETL. Eu trago o dado bruto, processo ele dentro do Maestro, deixo ele dentro do Tables e consigo consultar ele, por exemplo, com AI. Então eu tenho condições de, junto com o Maestro, trazer toda essa estrutura dentro da Desk Manager hoje. Então eu saio do Service Desk, venho para o ITSM, evoluir para um ESM e hoje eu tenho os agentes de IA aqui falando de AI Platform. E olha que bacana, para entender um pouquinho melhor, eu trago aqui no conceito de ESM essa sinergia do Hub do Maestro. Então eu consigo trazer aqui não só dados, tá? Da questão da sua estrutura ali de serviços, de gestão de serviços, mas também de ERP, de CRM, consigo trazer esses dois carinhas aqui juntinhos, comunicação, sistemas legados, de novo, levando esses dados para dentro do Tables, por exemplo, da Desk Manager, ou sistemas financeiros. Enfim, aqui eu consigo trazer outras plataformas integradas, conectadas com todo o meu processo de gestão. Essa aqui é uma questão muito importante para vocês entenderem até onde a gente consegue chegar com esses agentes de IA, ok? E aí, eu queria só mostrar um pouquinho na tela também essa evolução. Antigamente, nós tínhamos os departamentos em silos, separados, cada um com a sua plataforma, e aí eu tenho ali aquela dificuldade de centralizar todo esse conteúdo ou escalar, por exemplo, um processo de onboarding, né? Ficava só o TI ali com o Service Desk. Hoje eu já consigo ter um SM integrado, eu consigo fazer um processo de onboarding todo conectado, desde a identificação da necessidade, do disparo, enfim, de criação de usuário automático, de um agente de IA respondendo dúvidas de RH, de contratação e seleção. Aí eu parto aqui, então, do processo de departamentos para o workflow. Então, dentro da Desk Manager, nós temos o processo de workflow, além da questão da hiperautomação, mas do processo de workflow, e passamos para o que a gente chama aqui de ecossistema inteligente. Além de dados, workflows, eu também tenho a questão das IAs. Então, mais uma vez, é muito interessante você falar dessa evolução, porque você está falando de melhorar o nível de maturidade dos seus processos, que é aí onde a gente fala que é o estado da arte de governança. Falando, inclusive, de IA, a gente pode falar de dados, tecnologia, segurança e governança. Tudo isso aqui centralizado dentro de uma única plataforma. E aí, qual é o grande finale, que é o que o PH vai mostrar hoje? A Desk Manager, ela evolui muito mais. Por quê? Hoje eu brinco, né, que nós temos um sabor Vibe Code. Por quê? Nós temos condições de criar telas. Como? Com embeds, estando dentro do Maestro. Então eu consigo também criar telas e colocar agentes dentro dessas telas. Criar um cockpit, criar um command center, não só para uma área de tecnologia, mas também fazer a sinergia dessas áreas. Então eu consigo desenvolver dentro do Maestro algumas telas. Não é o conteúdo de hoje, mas coloca aí no chat quais conteúdos que vocês gostariam de ver, que é muito importante para nós, mas em breve teremos um conteúdo só de embeds, como criar telas dentro da Desk Manager. O Tables, como eu falei para vocês, falando aqui de dados estruturados, não adianta ter dado se você não tiver o dado estruturado, para você conseguir minerar e direcionar, drivar para onde você quer ir. Então eu consigo fazer tudo isso. Aqui é interessante porque o Tables ele não é o banco de dados da Desk Manager. Eu tenho o banco de dados da plataforma, mas aqui eu tenho o banco de dados auxiliares. Então você pode trazer planilhas, você pode importar através de e-mail, recebendo essas planilhas. Eu posso fazer um OCR de um agente de IA, além de uma nota fiscal, um PDF, um cupom fiscal. Olha quanta coisa a gente consegue trazer e automatizar para o uso da plataforma, trazendo mais governança, enfim, mais insights. Agora, esse cara aqui também é bacana. Ações rápidas, pessoal. O que eu tenho dentro de ações rápidas? Eu consigo criar botões dentro da estrutura do meu fluxo de atendimento ali, no meu dia a dia, ou botões dentro da tela na plataforma, para que você, clicando nesse botãozinho, ele pode gerar uma ação fora, chamar uma IA, chamar um agente e te devolver um resultado. Isso aqui é muito legal. Porque sai daquela ideia de Alt-Tab, vai para um outro sistema, volta, cola, copia, e aí você perde toda a rastreabilidade do dado ou a governança. Então essa questão aqui das ações rápidas facilita demais, agiliza demais. Agora, sem delongas, só para vocês entenderem o mapa final e o PH ir direto para a prática, o que a gente entendeu aqui então
para a gente levar para o final. Qual que é a nossa ideia? Dados estruturados, vetorizados, ok? Departamentos sincronizados. Então eu tenho aqui departamento pessoas e serviços. Lembrando, 12 práticas ITIL certificadas, ok? O que nós temos aqui? Processos e sinergias, remoção total de silos, acabar com os silos, né? Essa ideia de que a gente se fala, mas a gente não se conversa. Então não adianta querer colocar IA nos departamentos sem de fato otimizar, desenhar para automatizar e depois hiperautomatizar com IA. E no final, chegamos aqui, Desk Manager AI Agent. Não é mágica, o trabalho é longo, é duro, mas estamos aqui para ajudar vocês. E aí, bora para a prática, é só um overview mesmo. Vou voltar aqui com o PH. Falo demais, hein, PH? Fala nada, você fala muito bem, cara. Na Bora verdade, lá. eu adoro ouvir tudo que você fala. De verdade. Tô me sentindo um maestro aqui hoje, viu, PH? O negócio tá maluco. Achei que essa era a ideia, você ficar aqui, ó. Vamos Muito lá, bom. PH, vamos lá. Legal. Bom, muito bem-vindo todo mundo. Danilo já me apresentou um pouco. Sou o Rafael Santos, mais conhecido como PH. Já devo ter falado com alguns de vocês também. Se vocês não me conhecem, Danilo já passou todas as redes sociais, mas pode seguir lá Rafael Santos também no LinkedIn, tá bom? Legal. Hoje a ideia, então, no bate-papo é a gente saber como criar agente de IA, certo? Exatamente. Então, o que é um agente? Antes da gente começar a falar, antes da gente começar a destrinchar sobre esse assunto, que é muito legal, a gente primeiro precisa entender o que é um agent, né? Quando a gente fala em agent, a gente tende a pensar em uma conversa, né? Então, Chat, exatamente. Então, eu vou conversar com alguém, isso é um agent. Se alguma coisa acontece sozinha, não é um agent. E esse é um pensamento errado. Tudo que resolve alguma coisa para você, a gente pode considerar como um agent, né? Então, quando você está conversando ali naquela sua IA generativa preferida, você está falando com um agent ou mais agents ao mesmo tempo. Por mais que pareça só um ali para você. Mas vamos aqui para a tela, vamos entender um pouquinho. Aqui eu estou com a tela da Desk Manager aberta. Se você não conhece a Desk Manager, essa PH, é a... rapidinho. Claro. O zoom tá ok aí, pessoal? Tá certinho? Se não, põe no chat aí se precisa dar um zoom mais, tá? Desculpa, PH, bora. Obrigado. Na verdade, eu ia, inclusive, já colocar mais uma porcentagem aqui só para garantir que todo mundo vai conseguir enxergar aí o que a gente precisa, tá? Então, eu tô com a plataforma aberta aqui, mas o que a gente vai fazer é um teste, né? Eu vou só garantir que esteja tudo rodando, atualizar minha página para vocês verem que não é mágica nenhuma, que tá tudo ao vivo mesmo. E eu vou clicar aqui no meu agent, tá? E o que esse agent faz? Basicamente, tudo que eu precisar que ele faça. Como o Danilo mostrou, tudo eu vou conseguir conversar com o Maestro, tá? O Maestro é o hub ali de integrações que a gente tem dentro da plataforma. Então, eu posso criar vários agents, inclusive agents conversacionais. Eu vou mostrar um pouquinho aqui dos dois cenários. Mas, quando a gente entra nessa parte do agent, eu tenho alguns aqui. E o que a gente vai conversar hoje é sobre um agent conversacional primeiro, tá? Então, eu vou passar um conversacional, vou passar um que executa alguma tarefa. Como eu falei, agents são agentes que vão executar alguma coisa para você com a sua devida necessidade. Então, esse primeiro agent que eu vou mostrar, né, só para a gente poder entender como ele funciona e começar a perceber como criar agents, que não necessariamente eu preciso seguir um passo a passo, né? Eu posso ali, primeiro, entender o que eu quero resolver, a minha dor, e a partir da minha dor eu vou criar o meu agent. Esse agent em específico, ele foi criado para que quando você tá ali pensando, você com você mesmo, você com as suas ideias, e Danilo, por favor, não deixa eu falar sozinho não, tá? Eu tô... Você com as suas ideias e às vezes você precisa processar alguma coisa, só que você não quer ir lá numa tela, ou você às vezes nem precisa ir numa tela específica para escrever ali o que você está processando. Esse agent, ele cria tarefa, esse que eu estou mostrando agora. Como ele funciona no seu interior? Eu clico nele, basicamente para eu chamar ele e falar assim, meu agente, vem aqui que eu quero falar com você. E aqui ele já vai falar que ele pode me ajudar e ele já fala, como é um agent exclusivo de tarefa, ele já vai perguntar aqui para mim
qual que é o título da minha tarefa. E como o Danilo falou, isso não é mágica. Isso foi programado, foi passado um prompt para falar, olha, agent, você vai se comportar como um criador de tarefas. E você precisa, antes de criar efetivamente essa tarefa, coletar alguns dados. E aí dados, claro, permissionados, que dentro da Desk Manager toda a IA ela é governada, né, seguindo ali compliance, para que você consiga garantir que tudo que a sua IA vai processar, tudo que você vai ver é referente às suas permissões, você não vai fazer nada que você não possa fazer, né? Então, essa é uma parte muito importante, boa, né? Que é a governança dos dados na IA, tá? Então, qual que é o título da sua tarefa? Vamos imaginar que eu quero... Aqui ele me dá algumas ideias, né? Então, você pode fornecer a descrição da tarefa, me fala que não é opcional, mas eu não preciso fazer tudo isso ao mesmo tempo. Já que eu estou falando com uma inteligência artificial, eu posso fazer passo a passo e é o que a gente vai fazer aqui. Então, primeiro de tudo, vamos imaginar que eu quero criar um roteiro para essa nossa conversa aqui. Então, legal. A minha tarefa vai ser criar um roteiro de como criar agentes de IA. Então, qual que é o título da minha tarefa? Eu só vou falar para ele. O título pode ser como criar agentes de inteligência artificial. E aí eu vou conversar com esse meu agent. Como eu disse, esse é um agent conversacional, não é um agent que simplesmente vai lá e executa a tarefa. Então já temos um título, como criar agentes de inteligência artificial. Você viu que eu escrevi mais do que isso, mas como uma IA, ela consegue interpretar somente o que eu quero passar. Mas o ponto que você montou ali que é legal é o prompt, porque tem o prompt de entrada e o prompt de saída quando você vai fazer o agente de IA. Então é muito importante você dominar também essa questão, né, pegar? Com certeza. Muito importante você dar todos os parâmetros que você precisa, inclusive os guardrails, né? Ou seja, o contexto, né? Definir personas, o contexto, exatamente para onde ela vai, né? Isso mesmo. E o que ela não pode fazer. E o que ela não deve fazer, por exemplo, apagar os seus dados. Exato. Deu até um sentimento aqui, assim, com algumas notícias recentes. Mas tudo bem. Então agora a gente já tem um título e ele pergunta para mim em qual projeto eu quero guardar essa minha tarefa, né? E aqui ela me trouxe 4 projetos, que são os únicos 4 projetos que eu faço parte dentro desse meu ambiente de apresentação. Aqui eu tenho vários projetos criados, mas, como eu falei, como uma IA governada, eu vou conseguir atuar em cima somente do que eu tenho permissão e não ver coisas além disso. Vou falar que eu quero, inclusive, eu nem vou dar o título completo, eu vou falar só um pedacinho aqui. Pode ser no projeto de arquitetos. E com isso ela vai conseguir se achar ali no meio daqueles 4 que ela precisa. Lembrando que esse agent que eu estou mostrando aqui, se você é cliente da Desk Manager, você pode clicar lá no agent lá em cima, né, com planos Pro, e eu amo, você pode clicar ali nos agents e você vai ter esse mesmo acesso que eu tenho. É só clicar e você já consegue criar suas tarefas. Ou seja, esse já está criado e já está pronto para uso, correto? Esse já está prontíssimo para uso. Tudo que eu estou fazendo aqui, quem tem acesso ao Desk Manager consegue fazer também, se tiver liberado lá nas permissões, tá bom? Isso é muito importante. E agora ele vai perguntar para quem que eu quero criar essa tarefa, né? Quando eu tenho um projeto dentro da Desk Manager, eu falo quem faz parte desse projeto. E aqui ele trouxe as pessoas, eu quero que seja para o Rafael. Ou seja, você não precisa pôr o nome completo, ele já vai entender ali, né? Exato. Inclusive, eu poderia falar que era para mim mesmo, porque ele sabe quem sou eu, ele sabe que eu sou o Rafael, e ele já vai colocar no nome do Rafael, tá? Agora, ele já tem todas as informações necessárias, como obrigatoriedade, mas ele me pede ainda uma descrição para essa tarefa. Eu poderia muito bem escrever a minha descrição completa, mas eu vou abusar um pouquinho da boa vontade da IA e eu vou pedir para ela fazer isso para mim. Eu crie um roteiro de um webinar que fale sobre inteligência artificial e me dê tópicos do que deve ser falado. E pronto. Aqui eu não necessariamente escrevi a minha descrição, mas eu pedi para ela escrever para mim. E agora, muito mais rápido do que eu imaginei, eu já tenho aqui a minha tarefa criada, tá? Então ele já me dá o link da minha tarefa e se eu clicar nela, eu já sou direcionado para essa tarefa, para eu conseguir ver aqui o que aconteceu. Então ela me levou
para dentro do projeto, que é o projeto que eu pedi para ela me colocar, a minha tarefa com o título como criar agentes de inteligência artificial, e ela já colocou aqui no nome do Rafael Santos. Então eu já tenho a minha tarefa criada, e aí eu posso continuar com ela, executando ela, indo para frente, né, ali no meu Kanban. Deixa eu só abrir ele aqui de novo, que eu acabei passando um pouco rápido, mas quando a minha tarefa é criada, eu posso ter outras tarefas criadas, e aí esse Kanban você pode criar com o formato que você quiser. Você vai dar play na sua tarefa para você conseguir executar ela e ir avançando aqui nas suas etapas. Esse é um exemplo de IA, de agent conversacional, onde ele vai sim tomar uma ação. Então, um agent ele vai tomar ações para você, conversacional, tá bom? Quer apontar alguma coisa? Quer o pessoal, comentar? Já temos dúvidas aqui, ó. Legal. Já tô na conexão aqui. Quando teremos um agente no portal do solicitante? Vejo muito valor nele. Ó, bacana. Olha que legal, né? Matheus Cândido. Matheus, obrigado pela pergunta. Vamos pensar o seguinte, eu tenho agente no portal do solicitante, né? Exatamente. Se eu pensar que o meu portal do solicitante, lá no portal do solicitante eu tenho como disponibilizar um chat para o usuário, certo? Lá em cima. E esse agent conversacional que eu mostrei aqui pode estar lá no portal do solicitante. Às vezes não para executar uma tarefa igual esse, mas algum que converse com a sua base de conhecimento e tire dúvida lá do usuário. E conforme o usuário vá conversando ali com aquele agent e falar, deu tudo certo, ele mesmo já abre um chamado e fecha um chamado. Matheus, mas deixar aqui, Matheus, estamos à disposição, nosso time de arquitetos aqui, o PH, ele é o Head de Arquitetura, Dados e Eficiência Operacional. Pode chamar a gente aqui, só entrar em contato com o seu time de CS, estaremos à disposição para a gente elevar o nível aí, colocar esse carinha para rodar. E o Denis Azevedo, ele colocou que o agente dele só pediu o título e mais nada. Mesma coisa, né? Mesma coisa. Ali ele me pediu uma sequência de itens que eu poderia passar de uma vez. Mas como é uma inteligência artificial, ele não se comporta sempre da mesma forma. Se ele pediu só o título para ele, manda o título e na sequência ele já vai pedir as outras informações que precisa. O Matheus falou que ficou interessado como que ele disponibiliza. Aí você quer... Vamos seguir aqui? Vamos se der tempo, seguir se não, aqui. Matheus, mais uma vez a gente está aqui à disposição para colocar no ar, tá? Isso é importante, né? Como que eu coloco isso lá no portal do solicitante? Porque basicamente tem que habilitar em quais clientes você quer liberar isso, ou para todos de uma vez, quais vão ter acesso a esse chat. E, além disso, criar o agent, como a gente falou aqui, né? Eu posso deixar esse de tarefa lá no portal do solicitante. Esse, em específico, foi criado pela Desk Manager para ser usado como operador. Se você quer criar algum que o seu usuário vai ter acesso, é completamente possível, mas tem que seguir o seu prompt, tem que seguir os seus guardrails, tem que seguir as suas bases de conhecimento, seguindo ali o ABC, né, da inteligência artificial, que é muito importante, tá? Tem mais alguma coisa? Não, por enquanto só. Perfeito. Então, vamos seguir. Já engajou aí, PH. O primeiro já engajou. Eu gosto assim de conversar, senão fica parecendo um monólogo, né? E aí fica um pouco mais difícil. Bom, o que eu quero mostrar aqui também, tá? Um outro tipo de agent. Esse que eu mostrei agora foi um agent conversacional. Vamos pegar um agent que ele toma uma ação para mim em background. Na minha outra aba aqui, que vocês já estão vendo, eu tenho um maestro por trás, tá bom? Então, quem nunca viu a carinha do maestro, essa é a carinha dele. Então, o que ele vai fazer aqui nesse maestro que a gente preparou aqui para vocês? Quando um chamado da Desk Manager for finalizado, o que eu quero que aconteça? Muita gente tem problema ou dificuldade ou não tem braço mesmo para criar base de conhecimento, certo? Então, o que esse agent, na verdade esse agent, ele tem uma outra função, a gente adaptou ele aqui para poder fazer na base da finalização do chamado, mas esse agent, a raiz dele, quando a gente criou ele, é o seguinte, eu vou mostrar ele de uma forma, porque também pode ser adaptado para diversas situações, mas esse agent em específico, ele roda uma vez por dia, então dali 2 horas da manhã, 3 horas da manhã, mais ou menos. Ou seja, tem uma cron, né? Exato, tem um cron, Legal. Tem um agendamento, né, que ele faz, e então 2 horas da manhã, ele pega todos os chamados que foram finalizados no dia anterior e com esses chamados finalizados, ele valida se teve algum chamado que teve pesquisa de satisfação respondida. Legal, ou seja, tem um critério. Exato. Então, todos os chamados, por exemplo, 100 chamados finalizados, mas 20 teve pesquisa de satisfação respondida.
desses 20, quais foram a resposta com ótimo ou bom? Porque eu também não quero olhar aqui, não é o objetivo desse agent olhar a resposta em si. Eu quero saber quais teve respostas boas ou ótimas. Por quê? Porque eu quero saber dessas respostas boas ou ótimas significa que o atendimento foi, no mínimo, bom ou ótimo. Qualidade. Qualidade. Estamos falando de qualidade do atendimento. Né? Exato. Isso significa que o meu atendimento teve uma boa presteza com o usuário, ele teve uma boa explicação para o usuário de como resolver o problema dele, ele teve um bom entendimento do que o usuário precisou passar. Então, eu coletando esse dado da pesquisa de satisfação, eu vou pegar só os chamados que tiveram ótimas pesquisas de satisfação. Por quê? Eu vou atrás desse chamado e eu gero uma base de conhecimento para esse chamado. E aí, a próxima vez que esse usuário ou qualquer usuário vir falar comigo, eu já tenho uma base de conhecimento criada com o critério de um chamado que foi ótimo. Muito bom. Tá? Esse que eu montei aqui para vocês, ele segue a mesma lógica, só que ele não valida pesquisa de satisfação, nada do tipo. Aqui eu coloquei só para a gente poder entender como que funciona, como que o maestro pensa, para sempre que o chamado for finalizado, ele cria uma base de conhecimento gerada ali com 3 agents dentro do mesmo maestro. Tá? Então isso é muito importante que a gente pense, pô, é um agent que faz tudo isso? Não, eu tenho um agent que faz uma coisa, outro que faz outra, outro que faz outra. Isso é muito legal. Ou seja, dá para criar um time, uma tripulação de agentes. Dá para você criar um time inteiro, né? É a pessoa que pensa, é a pessoa que escreve, é a pessoa que desenha. Então, o que eu vou fazer aqui, tá bom? Eu vou nos meus chamados, e aí quem conhece a Desk já está acostumado um pouquinho aqui com essa tela. Eu vou só pegar aqui todos que estão em aberto. Vou organizar aqui, pegar um chamado que teve bastante interação. Eu vou pegar esse daqui, que é de... Aqui esse meu ambiente, gente, inclusive, ele é todo alimentado com inteligência artificial. Eu tenho agents que até brigam aqui dentro, é muito interessante. Ele abre um chamado de exemplo, que é um ambiente vivo, mas ele é totalmente com inteligência artificial. A gente chama carinhosamente de miniverso, que... vai um agent e abre um chamado, um outro agent vai lá e tenta resolver com base nas bases de conhecimento. O usuário recebe essa resposta do agent, que também é um agent, e fala assim, não gostei da sua resposta não, me explica melhor. Então, esse daqui, esse chamado em específico, né, eu vou mostrar aqui para vocês, ele inteiro foi aberto por IA, interagido por IA, e até agora, nesse momento, é tudo IA que tem aqui dentro, tá bom? Então, bom dia, sou a Fernanda Oliveira da RH, gostaria de solicitar o cancelamento do plano de saúde do colaborador João. Então tá abrindo um chamado lá para o pessoal do administrativo para solicitar o cancelamento do plano de saúde. O que aconteceu aqui? A IA categorizou o chamado, falou que ela quer, aqui em cima, tenho o prazer de informar que a solicitação de cancelamento do CPF 123456 foi atendida e dá o passo a passo ali do que fez. Tá? Então... foi um chamado que o usuário agradeceu, foi eficiente e tudo mais. Vamos finalizar esse chamado aqui. Então, chamado finalizado. Normalmente é a própria IA que fecha o chamado e inclusive responde a pesquisa de satisfação. A causa eu vou colocar aqui de atualização, tá? Só para a gente poder entender. Eu poderia ter mais campos extras aqui preenchido e tudo mais, mas a ideia aqui é só eu finalizar. Quando eu finalizar esse chamado, ele não vai criar a base de conhecimento no momento, porque eu coloquei um pause aqui no meu maestro, tá bom? É só para que eu possa rodar isso junto com vocês e vocês verem tudo isso acontecendo. Só para a gente ter como referência, o chamado que eu estou finalizando é o 356. Então eu vou encerrar esse chamado e prontinho, meu chamado está finalizado. Lá dentro do meu maestro, eu vou aplicar aqui, eu vou pedir para ele a última requisição, para eu só pegar, ele ainda não chegou aqui, vamos só dar mais um aqui. Legal, chegou aqui o 356. Vou salvar ele. Por que eu coloquei isso dessa forma? Agora sim eu vou tirar o meu pause daqui, porque eu quero que vocês conheçam todos os agentes que estão aqui dentro desse maestro, tá? Então, explicando o processo. Se ele tivesse acontecido no background sem ninguém mexer, o chamado ia ser finalizado, ele ia bater aqui, eu ia pesquisar os detalhes desse chamado, aqui eu ia pesquisar os detalhes da interação desse chamado, porque eu preciso olhar interação por interação para saber o que aconteceu, eu ia passar no primeiro agente, que ele lê uma base de conhecimento modelo, ou seja, ele não faz do nada, ele sabe o que ele tem que fazer.
seja, ele já tem um template ali do que é uma boa base de conhecimento de qualidade. E eu vou mostrar o template. Vamos embora. Aqui embaixo eu tenho um outro agente que ele vai criar o conhecimento que vai ser aplicado dentro dessa base com base no modelo. Vou mostrar Legal. todos os prompts aqui também. Aqui eu tenho um outro agent que ele é especialista em título. Então ele vai receber o conteúdo que foi gerado no de cima e ele vai gerar um título para essa base de conhecimento específico para aquela situação. Vocês estão montando um time aí, galerinha. Um time Exatamente. top de suporte. Esse outro agent aqui embaixo, ele é especialista em criar palavras-chave. Então, o primeiro cria o conhecimento, o segundo cria o título, o terceiro cria as palavras-chave e o último aqui é uma requisição de API só para eu gravar tudo lá dentro da minha base de conhecimento. Então, só para a gente conhecer um pouquinho aqui. Essa é a minha base de conhecimento. Então, a última base criada aqui é essa revisão de aditivo, né, que a gente estava mexendo. Tudo aqui é teste nesse ambiente, tá, gente? Tudo que vocês lerem aqui é tudo fictício. São os agentes de IA que estão trabalhando para nós aí no dia a dia, tá? Esse ambiente inteiro é de agente de IA. Então, quando eu clicar em Run, é basicamente o mesmo momento que eu tinha finalizado o chamado lá, tá? Boa. Então, eu vou clicar aqui para rodar. E aqui a gente está vendo os nossos agents trabalhando. Então, eu já coletei os dados do chamado, eu já peguei o modelo que vai ser usado como base. Agora eu estou criando o conhecimento dessa nossa base de conhecimento, criei o título, criei as palavras-chave, gravei na base de conhecimento e acabei o meu processo. Perfeito. Vou entrar em cada um deles, mas vamos olhar a nossa base de conhecimento aqui, como que ela ficou. Então agora a gente tem aqui, ó, cancelamento do plano de saúde para colaborador desligado. A gente acabou de receber uma base de conhecimento nova, que inclusive poderia passar por aprovação antes de ficar pública. Legal. Tá? Vou clicar na nossa base de conhecimento aqui. Então eu tenho um título, cancelamento de... E todo formatado, tá? Não é só escrito, não. Eu tenho um título, cancelamento de plano de saúde para colaborador desligado, que foi o título que ela deu. Eu tenho um sumário sobre o que vai acontecer. Eu tenho aqui o que aconteceu naquele chamado, e aí o meu prompt podia pedir para ele tirar dados de usuário e tudo mais. E aí eu volto até para falar sobre os guardrails, o que eu não quero que aconteça. E isso é muito importante. Eu quero criar uma base de conhecimento que traga os dados do chamado? Se sim, ótimo. Se não, eu tenho que falar. Ou seja, a acurácia do prompt, né? Como que você refina, o refino do prompt é muito importante, né? Exatamente. Quais são as ações que precisam acontecer e o que aconteceu aqui na finalização do chamado. Perfeito. Então, como eu falei, esse não é o modelo que normalmente acontece, porque ele faz com base em apenas chamados excelentes. Aqui eu coloquei para rodar só para vocês poderem entender. Daria para fazer por categoria, sistema, tipo de sistema, igual a gente fez do SAP, daquele outro teste que a gente comentou, né? Exato. A gente já teve uma outra oportunidade aqui de SAP. É muito legal, né? Tem muito bom. Várias possibilidades. E aqui, para a gente poder conhecer os nossos agents, o primeiro que eu vou mostrar é o que lê a base de conhecimento modelo. Então, quando a gente acessa o nosso maestro, eu tenho aqui uma chave. O que ele está fazendo? É só uma chamada lá de API. Aqui eu não tenho nenhuma inteligência embarcada. Eu só estou trazendo qual que é a minha base de modelo, que no caso é essa daqui, e eu vou mostrar para vocês. Então, como criar uma efetiva base de conhecimento, o que documentar, quais são os maiores ofensores para essa base de conhecimento, a identificação do conhecimento crítico. Então, eu escrevi uma base de conhecimento que ensina como a IA deve criar base de conhecimento. Você deu todo o contexto, estruturou, criou um dicionário e falou para ela, é assim que você precisa seguir, correto? Exatamente. Então, escrita com foco em inteligência artificial, nada de imagens, pensamentos completos, não frases completas, títulos, listas, exemplos, me dá tudo que você consegue aí de melhor para você. Tá? Então, essa é uma base modelo que a gente criou para que os próximos sigam esse mesmo exemplo. Perfeito. Aqui, depois que eu capturei essa base, aí sim eu vou entrar no meu primeiro agent, que é o que cria o conhecimento. Aqui eu vou ter, como eu falei, um prompt, né? E aí eu tenho, você é uma IA responsável por ler interações e descrições de chamado, reformular para criar a base de conhecimento com texto e deixando em formato HTML. Por isso que ela veio formatadinha. Se eu não tivesse falado isso para ela, ela nunca ia usar ali aquele padrão. Exatamente. Texto rico, se baseando em descrição e interação.
chamado sempre usar negritos e letras grandes para título, criar sumário igual ao modelo passado no final desse prompt. Então aqui eu falo qual que é o meu modelo. Então eu tenho as variáveis que eu fui capturando nos blocos de cima do meu maestro, que eu vou conseguir utilizar dentro de cada um dos meus passos. Então sempre que eu tiver aqui chave-chave, abre, chave-chave, fecha, significa que eu estou passando uma variável de algum bloco que eu capturei de lá de cima. Então ele tem todo o prompt estrutural dele, como ele vai criar a base de conhecimento. O system aqui é como se fosse como se fosse a inteligência dele, como ele vai pensar, são as instruções que eu quero passar, Legal. Como essa IA deve se comportar. E o user é o que eu efetivamente quero que ela faça. Então, se eu dei toda a inteligência para ela, e aqui no user eu falei assim, ó... Ação, esquece tudo que você ouviu aí em cima e escreve igual o Danilo. Pega todos aí os conteúdos do Danilo e fala igual o Danilo para mim. É aqui que ela vai ter a personalidade, o que ela vai fazer, como ela vai fazer. Tá? Então aqui eu dei as instruções do que ela deve fazer e aqui eu falei como ela deve fazer, tá bom? Usando ainda todas as variáveis que eu obtive nos blocos de cima. Então, esse daqui foi lá e criou o meu primeiro conhecimento. O meu segundo agent, ele vai criar o título dessa base de conhecimento. Então, ele é um pouco mais simples, né? Então, o system dele é, você é uma IA responsável por criar um título da base de conhecimento e aí eu dou todo o conteúdo que o bloco de cima acabou de me fornecer. Sim. Retornar apenas com o título e nada mais. Isso no system, como eu falei, são as instruções do que ela deve fazer. E no user eu vou reforçar mais alguma coisa do que eu quero que ela faça. Você deverá retornar apenas o título. Porque senão ela vai retornar para mim. Olha aqui o título que você precisa. Olha, o seu título é assim, assim ou assado. E não é isso que a gente quer. A gente quer que ela só retorne o título, porque isso não vai ser validado por alguém. Sim. Isso já vai ser gravado lá na base de conhecimento, que, claro, como eu falei, pode passar por aprovação. O nosso próximo agent, que eu tenho dentro do mesmo agent, então é um agent que recebe vários agents, é o que vai criar as nossas palavras-chave. Então, crie 10 palavras-chave que vão ser usadas ali na base de conhecimento, para uma pesquisa, para uma busca semântica, para taguear. Então, tudo isso daqui vai ser considerado para eu localizar essa base de conhecimento depois. Por último, eu efetivamente crio a base de conhecimento, que foi o que a gente fez aqui. Tá? Então, mais uma vez, esse é um segundo modelo de agent que a gente tem. Então, a gente falou de agent conversacional, exato, agent executável, e dentro desse agent eu tenho um time inteiro. Então, pensa que eu quero analisar um problema, eu quero entender um incidente. Então, o chamado que foi aberto de incidente pode ser jogado para um agent que vai fazer toda a leitura daquele problema, no caso, que vai conversar com outros agents que são especialistas no que eles fazem. Não adianta você criar um Frankenstein, por assim dizer, né? Com, você vai resolver o meu mundo. Um para tudo. Ela vai se perder, ela vai alucinar. Tudo que você precisa entender é que cada agent resolve uma coisa. Tem a sua persona, tem a sua especialidade. E quanto mais específico e especialista aquele agent for, quanto mais redondinho você deixar aquele prompt, melhor ele vai te atender. Melhor ele vai te dar uma resposta. PH, essa pergunta veio antes, mas a gente já estava pro próximo passo. Aquele anterior, é possível vincular esse agent com WhatsApp ou Teams, desta forma conversacional e agente? Qual agent? O de criar tarefa de projetos. Nós conseguimos colocar esse mesmo carinha, em vez de colocar ali na web, dentro da plataforma lá, dentro do WhatsApp, daria? Consigo. Esse em específico que a gente mostrou aqui, ele é exclusivo do portal do operador. Tá? Então, esse em específico, ele é exclusivo do portal do operador, tanto que eu nem tenho acesso a ele aqui para mexer para editar, né? Para editar. Legal. Esse específico. Mas, como a gente viu aqui, a gente daria pode pra criar um novo para deixar isso. Lá no WhatsApp. Isso, que faça isso. E aí eu posso deixar no WhatsApp, no Teams, no Telegram, no Instagram, no chat lá dentro do portal do solicitante, que um outro amigo
comentou aqui também. Legal. Então, em todos os canais conversacionais que eu tenho disponível com o usuário, eu posso. Quando eu deixo isso disponível no WhatsApp, eu preciso me atentar com algumas seguranças, certo? Entendi. Quem tem esse meu número do WhatsApp? Verdade. Eu preciso validar, porque senão qualquer um pode entrar lá e começar a criar tarefa de projeto. Exato, criar um Faz monte sentido. de tarefa. Eu vou gerar os colocar guardrails, né, Exato. para segurança. Uma validação muito importante que a gente pode fazer. Olha, todo mundo tem esse meu número, mas só o Danilo e o PH pode criar. Então, o primeiro passo que ele vai fazer aqui no Maestro é buscar num tables, num banco de dados lateral, como você comentou, com os números que podem falar sobre aquilo. Se não for, e um desses números, ele já manda para fora para um outro fluxo. Tá? Então, isso é muito importante. O Geilson Machado, se respondeu, dá um joinha aí, dá um ok, por favor, no chat. E obrigado por compartilhar. Legal, então, bora. Conversacional. E o time de base de conhecimento. Do time de base de conhecimento, exato. Bora. E que resolve um grande problema, que é a criação do conhecimento. E aqui, Danilo... Essa hora o professor Lomba aqui da Desk Manager tá feliz, né? Verdade. Escolhemos justo um que ele Pra homenagear, pouco, né? Ele falou... Ele ensinou tanto pra gente na semana passada. Sobre base de conhecimento, então vambora. Então, aqui que é legal, né? Quando você acessa os agents... Eu vou até voltar no conversacional ali. Os da própria Desk Manager sempre vai ter o logo da Desk Manager, né? Então, você tem dúvidas sobre as APIs da Desk Manager, você consegue consultar aqui. Você quer criar um relatório que você... o seu chefe pediu um relatório. Quero que traga só os chamados que tem um SLA, que traga ali tudo com SLA. Posso pedir para ele criar aqui, a única coisa que você vai precisar fazer depois é colocar um filtro ali específico, né, de data e tudo mais, e todo o histórico que você já conversou. PH, tá aqui o também. Roberto Cohen fez 2 perguntinhas aqui, ó. Tinha dado um delay aqui. O Cohen. Muito bem-vindo, Cohen. Obrigado pela presença, Obrigado Roberto pela Cohen. Presença. Como evitar duplicação de soluções na base de conhecimento? Muito boa, né? Excelente. Excelente pergunta. A gente teve que fazer essa curaça. Inclusive, esse meu agent aqui, né? Ele tem essa validação. A gente removeu para poder criar. O que eu faço, né, nessa validação? Aqui, e eu acredito que nessa mesma linha, os dados pessoais e formatos ficam disponíveis na base. Você até comentou que você poderia pedir para ele não colocar dados pessoais ou dados relacionados ao chamado, né? Com certeza, entra nos guardrails. De novo, é o guardrail do prompt, né? Mas responde, por favor, os dois. O que eu ia comentar era o seguinte, quando eu vou criar uma base de conhecimento, antes efetivamente de fazer essa criação dessa base de conhecimento, eu posso fazer uma pesquisa. Então, o que eu vou fazer? Eu vou ter um outro agent que faça uma pergunta sobre aquele chamado e eu faço uma pesquisa. Aqui dentro da pesquisa da base de conhecimento, eu tenho como pesquisar com semântica, né? A busca semântica. What is busca semântica, PH? Busca semântica é legal a gente entender que quando eu faço uma pergunta... E aí a gente volta lá naquelas palavras-chave, tá? Sim. Quando eu faço uma pergunta, por exemplo, qual é o seu carro? Eu vou fazer uma pergunta direta. Qual é o seu carro? Se eu não tiver uma palavra-chave falando carro ali dentro daquela base de conhecimento, eu nunca vou achar essa base de conhecimento, porque ela é uma palavra-chave. Quando eu estou falando de busca semântica, eu estou buscando a semântica daquela palavra. Então, quando eu falo carro, eu estou falando carro, automóvel, veículo motorizado. Então, fica mais fácil de quando o usuário vai fazer uma pergunta, falar assim, qual é o seu veículo motorizado? Não vai fazer essa pergunta, né? Sim. Mas se eu tivesse lá na palavra-chave, veículo motorizado e automóvel, e ele falar assim para mim, qual é o seu carro? Eu vou achar essa base de conhecimento, porque veículo motorizado, carro, automóvel, a semântica dela, ela vai se ajustar para poder encontrar. Tá? Então, quando eu faço essa pergunta com a semântica, eu consigo achar alguma base de conhecimento. Então, essa validação que o Cohen falou, ela é muito importante porque eu fico evitando de duplicar um monte de base de conhecimento. Né? E um outro ponto pode ser colocado também, tá? Vamos imaginar que eu já tenho uma base de conhecimento e aí eu criei um outro conhecimento neste momento e aí eu peço para um novo agente, aí eu estou falando o que está vindo na minha cabeça agora porque isso não existe no meu fluxo e eu já estou para colocar. Eu tenho 2 bases de conhecimento. Eu peço para um novo agent fazer o seguinte, compara essas 2 bases e vê o que tem
de diferença entre elas e gera só o que falta. Esse gera só o que falta, ao invés de eu criar uma nova base de conhecimento, eu posso colocar dentro da mesma base de conhecimento. Então eu vou ter o conhecimento que eu já tinha, mais o conhecimento faltante, recolho essa base de conhecimento, mando para aprovação novamente, e aí eu não tenho uma base duplicada, e sim uma base mais completa sobre a solução. Então é completamente possível. Quando eu estou falando de maestro, basta a gente pensar no nosso fluxo, e aí vai no que o Danilo falou lá no começo, otimizar primeiro. Então, qual que é o meu fluxo? O que acontece? Eu quero que no meio do meu fluxo tenha uma validação de que se existe alguma base de conhecimento, eu não quero que tome alguma ação, ou eu quero que tome só que incrementando aquela base de conhecimento. Desenhei o fluxo, eu trago aqui para a tela. Legal. Pegar nessa mesma linha, acredito que também o Renato Cunha perguntou aqui, se fosse o caso de um agente ter que voltar em passo anterior, ou seja, temos agentes especialistas e um fluxo fluido. Ele está falando que é porque você mostrou ali tudo bonitinho. Perfeito. Ok? Mas se fosse o caso de ter que voltar para o início, ou seja, voltando para um agente anterior, seria possível? E é até importante... Aqui, pessoal, é um agente bem simples, né? Mas aqui você tem o céu bem... Não chega nem a ser o limite, né? A gente já está ultrapassando. Porque aqui dentro você tem low code, então você pode ter a questão da programação, então mais a criatividade. Então não é só essa questão do fluido, você pode colocar ou não é, before, enfim, tem muita coisa aqui que você consegue explorar. Perfeito. Correto ou não, PH? Perfeito. E aí, o que é interessante, né? Quando eu falo do maestro em si, a gente pensa nele fluido, igual ele falou. Eu vou começar lá em cima e vou até o final. Mas esse é o caminho maravilhoso, né? Vamos supor que no meio do caminho, ele não conseguiu criar a base de conhecimento. Ou eu tenho um próximo agent que avalia essa base de conhecimento e pontua de 0 a 1 ali e fala, por exemplo, que se for maior do que 0,8 eu aceito. Se for menor, eu quero chamar ele de volta. O que eu faço nessa situação? Eu teria um outro bloquinho aqui embaixo. Vamos imaginar que esse bloquinho aqui, que eu estou mostrando, ele é responsável por avaliar a base de conhecimento que foi criada aqui em cima. Quando ele avalia e ele é menor do que a nota que eu dei, por exemplo, eu posso deixar ele passar, ou eu posso fazer um post de volta para esse, e aí eu teria que ter um if, alguma coisa aqui para ele sair aqui no resultado, eu não posso deixar ele continuar. Mas eu faço um post de volta para esse mesmo maestro falando assim, olha, faz de novo e faz direito. Né? É a ideia que você comentou lá do início, né? Eu posso deixar para uma aprovação. Então você pode deixar o humano decidir. Essa é a parte que é importante também. Fazer a acurácia ali. Ou você cria um especialista que faz essa acurácia, que tem tudo a ver com o que o Coen também comentou ali, que é você ter, para não ter duplicidade, etc. Não é automatizar por automatizar e deixar 100%. É fazendo com que você ganhe tempo, ganhe escala, mas você tenha os processos mapeados, né? Faça a otimização do processo. Exato. E não é só vai que vai. PH, eu não sei se você consegue responder essa antes da gente ir pro próximo, rapidinho. Claro. O Rafael aqui, Vitoriano, ele é cliente, claro, tá perguntando aqui que hoje ele tem lá os agentes de IA dentro da Desk, e ele já está com o plano Pro. Legal. Belezinha? Excelente. E aí ele perguntou se existe uma cobrança em cima da quantidade de agentes. Não, né? Não é sobre a quantidade de agentes. Não é sobre a quantidade de agentes que você tem. É basicamente sobre a quantidade de vezes que você chama o seu maestro. Exato. Tá? É o run, né? Isso, a quantidade de run que você roda do processo, correto? Exato. Ali dentro do maestro, vamos só entender como que foi a cobrança desse meu maestro nesse momento que eu rodei. Eu tive a cobrança de um maestro e eu tive a cobrança de 3 inteligências artificiais aqui dentro. São 3 agentes. Dentro do pacote dele, ele já tem o Pro, ele já tem várias chamadas de inteligência artificial que ele tem disponível ali para ele usar por mês, gratuitamente ali no plano dele. E ele, claro, quero colocar mais agentes específicos, especializados para tomar uma decisão mais inteligente, para eu salvar algumas horas do dia de alguém, ou sei lá, vai consumir da chamada de inteligência artificial. E aí tem pacotes, tô usando muito mais do que eu imaginei, você pode colocar um pacotinho a mais ali, aí é só conversar com o CS que eles conseguem ajudar nessa parte. E aí ele pergunta se tem alguma questão relacionada de plano ilimitado. Nesse caso dos agentes de IA e maestro, não é ilimitado,
mas nós temos recursos de IA dentro da nossa plataforma hoje que é ilimitado, correto? Isso aí. A gente não cobra por run, ou por chamado, ou por resumo. Basicamente. Enfim, lá na operação, quando você está no atendimento, e aí nós não estamos falando de agente de IA, tá? Só pegando o gancho aqui para responder, nós já temos recursos de IA que são, entre aspas, gratuitos, e eu falo gratuito porque nós não cobramos token, que hoje se você for pensar em token, IA, você tem aí a maioria das plataformas cobrando token, tá? Me corrija aí, vou pegar. Você está certíssimo. Né? Basicamente, aqui no aplicativo de painel, tudo que você vira aqui em integrações, em inteligência artificial e ativar aqui, tá até escrito aqui, ó, grátis no Pro e no One. É muito recurso, hein, PH? É bastante coisa. Já passou aqui, dos 28, 30 já. Eu tô rolando barra e não acaba nunca. Tudo que tem aqui, ele é grátis para você usar no One e no Pro. O que eu cobro? O que é cobrado de inteligência artificial? Qualquer requisição que é feita via API. Fechou. Chamei via API, que o maestro ele chama via API, chamei via API de fora, vai cobrar um crédito, não vai cobrar 259 mil tokens, vai cobrar um crédito. Legal. Cada chamada de API de inteligência artificial é um crédito. Perfeito. Bora pro próximo, PH? O que eu queria mostrar, na verdade, agora é um outro agent, só que ele é um agent que é o Embed, que você comentou. Bora. Né? Então, ele é um agent que vai me dar uma visualização do que está acontecendo na minha operação, tá? Vai tomar alguma ação aqui? Não, mas poderia. Aqui o que ele mostra? Aqui é uma planta baixa do escritório de experiência, tá? Inclusive a gente faz um convite, pessoal, vem visitar aqui no escritório. Todos são muito bem-vindos aqui. Eu espero todo mundo aqui que está aqui, vem conhecer a gente, vem tomar um café com a gente, vem conhecer o Danilo, vem me conhecer, vamos conversar, vamos entender a sua dor, vamos desenhar alguma coisa para você dentro da Desk. O meu time também está à disposição, que é o time de arquitetura, para poder conversar com você. Vem aqui no escritório e você vai ser muito bem-vindo. Estamos na Vila Olímpia, na frente do Shopping Vila Olímpia aqui. Só vem para cá tomar um cafezinho com a gente. Bora lá, PH. Isso aí. Essa é uma planta baixa aqui do escritório, inclusive em real time. Tudo que a gente vai ver aqui é exatamente o que está acontecendo na nossa rede. Nós estamos nesse momento aqui no auditório, tá? Então, se eu clicar aqui no auditório, eu tenho 7 conexões dentro do 2.4G e 8 conexões dentro do 5G. Todas essas informações eu estou coletando do meu firewall aqui dentro da Desk Manager, tá? Isso é muito legal. Então, se eu clicar aqui... É ao vivo isso? Online? Esse daqui é. Legal. Então, eu tenho aqui os computadores, os celulares, todo mundo que está conectado, tudo que eu estou mostrando aqui é IP local, né? Então não vai ter problema nenhum. Então eu tenho todas essas informações. E o que é interessante nisso? Vamos supor que eu pego esses daqui que estão no 2.4 e eu não quero mais que eles estejam no 2.4. Eu poderia ter uma ação aqui que é desconectar essa pessoa e pedir para ela conectar no 5G, tá bom? Ou seja, você tem o agente de IA trabalhando e fazendo todo o troubleshoot do seu Wi-Fi. Exato. Se cair uma antena, por exemplo, eu consigo também já gerar um incidente, abrir esse incidente com o agente de IA. Essa é a melhor parte, na verdade, né? Então, caiu alguma coisa, vai ficar vermelhinho aqui apontando e eu abro. E aí esse é o sabor Vibe Code, né? Esse é o sabor. Essa tela não existe hoje dentro da Desk Manager. Essa tela não existe, você pode procurar ela não vai estar aí. Mas é um embed que eu posso criar. E aí, o que é esse embed? É um HTML que eu desenhei do jeito que eu quis, com as informações vindas de API A, API B, API C. Guardei tudo aqui para eu poder usar e ainda eu posso ter um analytics de tudo isso. Muito bom. Pessoal, o PH não falou aqui, mas eu queria que ele desse só um contexto do nosso último agente. PH, fala para nós do agente que nós criamos aqui de criação de ata de reunião vinculada à questão dos chamados da área de arquitetura, que está na parte finalzinha. Fala para a gente rapidinho aí, para a gente já ir pro encerramento. Esse foi um agent que veio lá do Bonato, no meu time. Você consegue só ele lá no Maestro? Você tá lá, Iata? Aqui eu não sei onde que tá. Tá lá em Maestros. Mas aqui no de arquitetura, você sabe onde tá. Eu não sei. Eu hackeei o sistema, aqui. Pessoal. Hackeei o sistema. Mas para explicar um pouquinho dele, né? O Bonato, ele faz parte aqui do time. Aqui, ó, gerador de ata. O Bonato, ele faz parte aqui do time e ele gastava muito tempo ali, acabava a reunião e ele ficava ali 20, 30 minutos, às vezes não era a reunião dele, né? Então ele tinha que assistir a reunião
E aí, com essa reunião, ele pegava e desenhava toda a ata. E o que ele faz aqui? A gente captura o webhook do Zoom, né? Então, acabou a reunião, o Zoom dispara para o nosso maestro toda a transcrição do que foi conversado ali. Aqui ele valida a URL, porque o Zoom pede algumas coisas disso daqui. Mas o que é interessante? Faz a autenticação. Eu não vou abrir nenhum bloco aqui, porque eu não sei se tem chave, não, tem tá? chave, tem chave. Então, Só nenhum, contextualizar. Só vou falar aqui por cima. Ele vai fazer ele vai listar quem foram os participantes dessa reunião para poder colocar na ata. Depois ele vai... Deixa eu dar mais um zoom aqui para vocês conseguirem ver os nomes. Depois ele faz quem foi a pessoa de máquina de vendas que atuou nessa reunião, porque a gente também coloca ali. Aqui, como eu falei, ele posta para um outro maestro tomar alguma ação. Então, provavelmente o agent que gera está num outro maestro. Então, aqui ele faz um post para o outro maestro, ele espera a resposta para poder continuar aqui. E essa é uma das formas de fazer. Às vezes eu tenho um maestro que ele é especialista numa coisa, o outro que é especialista na outra. Busca pelos participantes para poder colocar na ata. E aí ele vem trabalhando cada um dos apontamentos ali. Aqui é a transcrição e ele começa a trabalhar as transcrições aqui para poder colocar na ata. Pega essa ata no final e guarda na nossa pasta ali no Google Drive específico dentro do cliente que foi conversado naquela reunião. O Bonato deixou de gastar esses 20, 30 minutos por dia para ele poder aperfeiçoar um outro maestro, trabalhar numa outra situação, ou até participar de uma nova agenda mais crítica que ele não está mais fazendo. 20 minutos assim, ó, por reunião, tá? Não, é muito não é mais, por dia, é por reunião. Sim, só dele ir lá, criar no Google Docs o arquivo estruturado, deixar bonitinho já com tabs, né? Tudo bonitinho. Lembrando que tem as variáveis. E assim que a gente terminar, no próximo webinar, compromisso nosso de mostrar. Bora pegar. Com certeza. E deixa aqui também, né? Se você quer ver algum agent, se você tem a ideia de algum agent que faria sentido, a gente vai gostar de conversar sobre ele e às vezes até, quem sabe, montar ele, né? Pessoal tá perguntando, o certificado chega por e-mail? Sim, certificado de participação chega por e-mail. E o mais legal, esse certificado nós vamos gerar por onde, PH? Pelo maestro, com certeza. Nosso agente de IA gera certificado de participação de treinamentos. Que loucura isso aí, hein, PH? Cada vez mais os agentes trabalhando para nós. PH, recadinhos finais antes de eu deixar as provocações. Temos mais alguma dúvida aí, pessoal da diretoria? Não? Mais alguma dúvida? 100%? PH, mais recadinhos. Quais agentes, mais ideias, enfim. Como eu comentei, deixa aí, comenta, manda pra gente o que você tem de ideia, o que você gostaria de ver. Daqui 15 dias? Se a diretora de marketing liberar, a gente vai fazer antes, PH. Eu quero semanal esse negócio aí, PH. A gente vai fazer e vai conversar com vocês de novo. Então, vamos estudar tudo que vocês mandaram, vamos pegar o que a maioria pode ter colocado aí no chat e, às vezes, criar alguma coisa junto aqui com vocês. Sucesso, pessoal. Ó, a galerinha dando um obrigado aí, bacana. Todos os agentes são configurados pela DM ou pelo cliente. Ambos, né, PH? Ambos. Temos treinamento todos os meses agora, treinamento de maestros, treinamento de operadores, treinamento de administradores. O tempo inteiro nós estamos falando sobre maestro, correto? Só rapidinho, todos esses que têm o logo da Desk são criados pela Desk Manager e todos os que não têm o logo da Desk, vocês mesmos podem criar. Parabéns, sensacional. Obrigado, pessoal. Obrigado, pessoal, mas ainda não acabou. Vou dar aqui os últimos recadinhos, vou para minha lousa novamente. Só deixar aqui algumas provocações. Então vamos lá. E aqui, qual que é a ideia, tá, pessoal? Quantas das nossas tarefas poderiam ser operadas por agentes de IA hoje? E por que ainda não são operadas por agente de IA? Então aqui vai uma provocação. Foi muito legal porque eu vi essas perguntinhas aqui numa palestra que a gente teve aqui da ACE. Muito legal, tá? Muito bacana essa ideia. Então, o que a gente já poderia estar aqui otimizando ou automatizando com agentes de IA? A próxima provocação: qual é o custo de oportunidade nessa janela de oportunidade a cada mês que nós passamos sem agentes de IA na produção? Ou seja, quanto mais você fica no manual ali no braçal, sem colocar um agente de IA para trabalhar para você, quanto custa isso aqui para você no final do dia ou no final do ano? E tá aqui, os nossos dados estão prontos para uma força de trabalho digital autônoma.
Não é só ir lá e criar. Vocês viram que o PH falou de contexto, falou de prompt, falou de persona, falou de dados estruturados. Então é importante a gente entender, os dados estão prontos? Você já preparou os seus dados? Já falou com o time aí? E por último, qual que é a ideia aqui? Você está treinando o seu time ou está esperando que a tecnologia resolva tudo? Precisa treinar o time, não tem jeito, é sobre treinamento, projeto corporativo. E aqui eu deixo o convite, não espere pela IA perfeita, comece hoje com IA na prática com a Desk Manager. E se você gostou da minha apresentação do meu conteúdo, tem aqui o meu QR Code do meu LinkedIn, Danilo Santos, Desk Manager, tá lá, me manda no direct a gente que eu te mando esse PDF aqui para você já ter o conteúdo. E agora eu vou chamar o PH aqui para a gente encerrar. PH, obrigado, sucesso. Pessoal, YouTube, LinkedIn, Instagram da Desk Manager. O próximo webinar vai ser direto do YouTube, não esquece. Vamos lá, o diretor está falando para a gente um pouquinho mais para frente. PH, obrigado, último recadinho. Você. Daqui 15 dias eu espero todo mundo aqui de volta e chama mais um amigo. Valeu, obrigado, abraço. Obrigado, pessoal da Desk Manager. Gente. Valeu, tchau, tchau.